Bem, pessoal, então vamos aí prosseguir falando sobre a modalidade de uso capião restante, que é a uso capião coletiva. A uso capião coletiva, como já dito, encontra-se regulamentada pelo Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001. O Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, veio estabelecer as diretrizes gerais de política urbana no âmbito do nosso Estado brasileiro. É uma lei com nítida feição social. Buscou-se, no texto da Lei 10.257 de 2001, definir e regulamentar aquilo que se conhece por função social das cidades. Buscou-se, através de inúmeros dispositivos, definir o que vem a ser esse papel social que a cidade deve cumprir, com a definição de diversos institutos que se destinam a garantir um desenvolvimento sustentável das cidades Brasil afora. Desenvolvimento sustentável tanto do ponto de vista ambiental, econômico, urbanístico, enfim, é uma legislação extremamente importante, com grande relevância e alvo de muitos estudos desde a sua promulgação. Mas nós, evidentemente, não vamos falar de política urbana, de função social da cidade, que são temas mais relacionados ao direito ambiental, ao direito urbanístico. Nós vamos tratar especificamente da modalidade de uso capião nela prevista, que é a uso capião coletiva, que trata-se também de um instrumento de política urbana que visa, promover essa ideia de função social da cidade e da propriedade, garantindo à população residente uma qualidade de vida mais adequada, um desenvolvimento mais sustentável, enfim, deixando a cidade cumprir o seu papel para todos os seus cidadãos. Bem, vamos começar pelo artigo 10 da lei. A uso capião coletiva encontra-se regulamentada nos artigos 10, 11 e 12 da Lei 10.257 de 2001. Nós vamos começar, evidentemente, falando do artigo 10, que é o artigo que define quais são os requisitos necessários à configuração dessa modalidade de uso capião. Vejamos. Uma observação apenas. Aqueles que estão acompanhando a aula com um Código Civil não atualizado, tomem cuidado, porque o artigo 10 da lei, que traz a definição dos requisitos para uso capião coletiva, foi alterado recentemente. Aliás, nem tão recentemente assim, mas por meio da Lei 13.465 de 2017. Então tomem cuidado, certifiquem-se que seu texto encontra-se com a atualização fornecida por essa Lei 13.465 de 2017. Bem, e o que diz o artigo 10 do Estatuto da Cidade? Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Bem, pessoal, o que vem a ser núcleos urbanos
informais. Este é um eufemismo, um nome bonito para as conhecidas favelas, comunidades, núcleos populacionais situados em zona urbana, onde predomina a informalidade. Núcleos populacionais situados em zona urbana em que prevalece a irregularidade, a informalidade, a ausência de um regramento claro, segurança jurídica. É disso que se tratam os núcleos urbanos informais citados pelo artigo 10 do Estatuto da Cidade. Então o legislador diz o seguinte: favelas, comunidades, núcleos populacionais urbanos informais que existem sem notícia de oposição há mais de 5 anos e cuja área total, dividida pelo número de possuidores, seja de 250 metros quadrados no máximo por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os pretendentes, os possuidores que encontram-se nesse local, nesse núcleo informal, não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Então aqui nós temos uma modalidade de uso capião que, primeiro, deve ser invocada pela coletividade de possuidores que estão assentados em núcleos urbanos informais, em favelas, em comunidades, existentes há pelo menos 5 anos, sem notícia de oposição. Esse núcleo urbano informal, ocupado há pelo menos 5 anos sem qualquer tipo de oposição, deve ter uma área total dividida pelo número de possuidores que garanta a cada um deles individualmente uma porção não superior a 250 metros quadrados. Com isso, e desde que os pretendentes ao usucapião, esses possuidores que morem nesse núcleo informal, não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural, é possível que a área seja usucapida em conjunto por todos. O que se busca com isso? Facilitar a regularização da situação das pessoas que vivem nesses núcleos urbanos informais. A partir da usucapião coletiva, emprestar alguma formalidade a esses núcleos urbanos e garantir aos seus ocupantes, aos seus possuidores, alguma segurança jurídica, algum título de propriedade sobre o imóvel em que ocupa. A área onde se situa o núcleo informal urbano é usucapida em conjunto, coletivamente, de uma vez só, por todos os seus ocupantes, desde que eles não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural e desde que cada um não se beneficie com uma porção superior, com metragem superior a 250 metros quadrados, com tamanho superior a 250 metros quadrados. Estabelece-se, a partir da usucapião coletiva, um condomínio
entre todos os possuidores da área. Todos os possuidores do núcleo urbano informal, depois de obtida a usucapião coletiva, tornam-se condôminos daquela área total. Cada um terá uma fração ideal idêntica sobre a área total. Ainda que, concretamente, a porção ocupada por cada um não tem exatamente o mesmo tamanho. Vejam, dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, é possível que existam pessoas que residam em imóveis, em casas, em barracos maiores que outras. É possível que determinadas famílias ocupem um espaço dentro da área total maior do que outros. Isso não impede que se dê a usucapião coletiva. O que é preciso saber é se a porção a ser atribuída a cada um dos possuidores, quando considerada a área total e o número de possuidores, é inferior a 250 metros quadrados. Porque o objetivo da lei é garantir àqueles que vivem em condições precárias em núcleos urbanos informais alguma segurança jurídica, alguma proteção jurídica por meio da outorga do direito de propriedade, por meio da formação de um condomínio entre todos. O objetivo não é garantir a pessoas que estão em situação irregular um título de propriedade sobre uma área de considerável tamanho. Isso visa impedir que outras pessoas que vivam informalmente em áreas urbanas, mas não com condições precárias, áreas urbanas bastante amplas, venham se reunir e pedir usucapião coletiva. Esse não é o objetivo da lei. O objetivo da lei é proteger aquelas pessoas que vivem em condições precárias, muitas vezes se apertando dentro de uma área sem qualquer espécie de divisão, de formalidade, sem segurança alguma. Esse é o objetivo. Então, se eu tiver um núcleo urbano informal, cuja área total, dividida pelo número de possuidores, garanta a cada um deles uma porção de no máximo 250 metros quadrados. Se esse núcleo urbano informal estiver há mais de 5 anos sem qualquer espécie de oposição e os seus possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano rural, é possível a usucapião coletiva. O parágrafo 1º diz que o possuidor, cada possuidor individualmente, que compõe a coletividade, pode, para o fim de contar o prazo exigido pelo artigo, 5 anos, acrescentar à sua posse a de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. Até aqui nenhuma novidade, porque quando nós estudamos posse, nós vimos que é possível o sucessor acrescer a posse do antecessor à sua para todos os fins legais, inclusive para requerimento de usucapião. Mas se for pedido de usucapião, a posse do possuidor anterior, de quem ele obteve a sua posse atual por ato causa-morte do antecessor ou entre vivos por aquisição de direitos possessórios, precisa ser contínua, precisa ser ininterrupta. Para fins de usucapião, a posse a ser somada atual deve ter os mesmos requisitos da posse atual. Deve ser também uma posse ad usucapione, exercida de maneira ininterrupta e sem oposição. Ok? Como é que se processa
a usucapião coletiva? Bem, mais comumente, associações de moradores da comunidade, desde que regularmente constituídas e com personalidade jurídica, poderão ajuizar o pedido representando todos os possuidores daquele núcleo urbano informal. É possível também que os próprios possuidores, em litisconsórcio ativo, ingressem todos em conjunto com o pedido de usucapião coletivo. O que é necessário na usucapião coletiva é que o pedido seja feito por todos. Né? Não há como um único possuidor ingressar com um pedido de usucapião coletiva de uma área que abriga outros tantos. Não haverá aí pertinência subjetiva, porque o sujeito que entra individualmente com um pedido de usucapião coletiva está litigando não apenas em nome próprio, para a defesa de direito próprio, mas também litigando em nome próprio para a defesa de direito alheio. E essa segunda hipótese é admitida apenas excepcionalmente, quando a lei expressamente o prevê. E não há previsão legal autorizando alguém individualmente a formular um pedido de usucapião coletiva. Então, ou todos se reúnem e ingressam em conjunto, o que pode ser bem difícil, principalmente quando o núcleo urbano informal for muito grande, abrigar muitos possuidores, ou, o que é mais fácil, os moradores daquela comunidade, possuidores daquele local, podem criar uma associação de moradores, conferir autorização expressa a essa associação para promover uma ação de usucapião coletiva, e a associação, representando todos os moradores, todos os possuidores, ingressa com um pedido judicial. Né? Comprovados os requisitos em juízo, evidentemente que terão que ser citados o proprietário da área, os proprietários de imóveis lindeiros da área, intimadas as fazendas, municipal, estadual, federal, tal como ocorre numa ação de usucapião comum. E, ao final, se o juiz reputar preenchidos os requisitos exigidos pela legislação, a sentença por ele proferida servirá de título para o registro de imóveis. Né? Na sentença, segundo o parágrafo 3º do artigo 10, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações de ideais diferenciadas. Então, já conhecedor da realidade dos núcleos urbanos informais, o legislador trouxe uma solução inteligente. O fato das porções ocupadas por cada um dos possuidores dentro da comunidade, da favela, ser diferente, não vai impedir ou não vai constituir um óbice ou mesmo uma condição que dificulte a usucapião coletiva. Se os possuidores, integrantes da comunidade, não apresentarem um acordo escrito estabelecendo a fração ideal de cada um, o juiz, na sentença, atribuirá uma fração ideal do terreno a cada um dos possuidores de igual tamanho. Isso facilita demais. O parágrafo 4º prossegue dizendo que o condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, salvo deliberação favorável tomada por no mínimo 2/3 dos condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio.
Então, esse condomínio criado pela sentença que reconhece a usucapião coletiva e atribui fração ideal do terreno a cada um dos possuidores, que se tornam proprietários condôminos, é considerado indivisível, não sendo passível de extinção, a menos que haja decisão de 2/3 dos condôminos, isto no caso da execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. Então, em princípio, esse condomínio criado não pode ser desfeito. A única exceção é a deliberação de 2/3 desses condôminos, que terão, em princípio, frações ideais, idênticas, no caso do poder público apresentar um projeto de urbanização da área, posterior à construção do condomínio. Então, se vier lá a prefeitura do determinado local onde está a área em que houve a usucapião coletivo e apresentar um projeto de urbanização, né, de abertura de ruas, de divisão mais organizada dos lotes, enfim, tornar aquela localidade, do ponto de vista urbano, melhor para todos os envolvidos, os 2/3 dos condôminos poderão deliberar pela extinção do condomínio, a fim de que essa urbanização seja levada a cabo pelo município. E aí cada um vai ter a sua porção identificável, né? Cada um vai ter um lote específico, determinado, não vai ser mais proprietário de uma fração ideal da coisa. Aquela área maior em condomínio será dividida em lotes atribuídos individualmente a cada um dos condôminos. O parágrafo 5º diz que as deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maioria dos votos dos condôminos presentes, obrigando também os demais discordantes ou ausentes. Enfim, aqui o legislador estabelece como é que vai se reger esse condomínio especial formado a partir do reconhecimento da usucapião coletiva, né? Decisões que envolvam a vida de todos os condôminos terão que ser tomadas em assembleia por maioria de votos dos condôminos presentes, né? Então, a partir da formação do condomínio especial decorrente da usucapião coletiva, aquelas pessoas estarão inexoravelmente ligadas, né, entre si. Elas passam a fazer parte de um condomínio e algumas decisões que se referem à vida da coletividade terão que ser tomadas em assembleia, sempre por maioria de votos dos condôminos presentes. Bem, com isso nós, acredito, arredondamos aí a parte do direito material que trata da usucapião. Eu não vou, até porque o nosso tempo é muito corrido, né, para cumprir o programa, falar especificamente sobre a ação de usucapião, que é matéria do direito processual, tampouco sobre a possibilidade excepcional que hoje existe da usucapião extrajudicial, né? São matérias mais relacionadas ao processo civil e, portanto, deverão ser abordadas pelo professor que ministrar essa disciplina. Tudo bem? Evidentemente que se alguém tiver alguma dúvida prática sobre uma questão de usucapião que envolva alguma regra de direito processual, é só me enviar no privado ou no grupo que eu vou ter o maior prazer em esclarecer. Eu só não posso demandar mais tempo aqui tratando de questões processuais, ok? Vamos então ao nosso próximo tema no próximo vídeo.